Todo escolhido do Senhor tem um chamado para a sua vida e esse chamado é importante para o reino de Deus e nós não devemos desprezar ao chamado ao qual nós fomos levantados pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor para realizar. A palavra do Senhor, ela vem mencionar uma certa parábola que Jesus conta aos seus discípulos, uma história que Jesus conta aos seus discípulos sobre um patrão que saiu em uma viagem, distribuiu 5 talentos, 5 moedas para um empregado, distribuiu 2 moedas para um outro empregado e distribuiu 1 moeda para um determinado empregado. Aquele patrão, ele sabia da capacidade de cada empregado. Então, ele não poderia entregar 5 talentos para um empregado que ele sabia que não teria capacidade de executar aquele trabalho, pois ele estaria sendo injusto. Então, ele entrega 5 moedas para um empregado ao qual ele sabe que vai poder dobrar aquela quantia ou até mesmo triplicar. E assim ele faz com que distribuiu 2 moedas e assim que distribui 1. Aquele dinheiro distribuído, ele era importante. Tanto as 5 quanto as 2, quanto a 1 moeda distribuída para aquelas pessoas era importante. E tinha a função de ser multiplicada, porque Deus não nos dá nada em vão. Deus não faz nada em desperdício. Isso nós podemos observar na natureza. Não há desperdício de nada, tudo se transforma e tudo volta a se recriar. Portanto, não há desperdícios de dons e talentos do Senhor. E Ele dá a cada um conforme o que Ele conhece de cada um, a estrutura e toda uma conjuntura que o homem nunca poderia entender. Não é? A nossa visão é limitada. Deus é infinito e perfeito. Mas Jesus, ele nessa parábola, ele explica, não é? Que as medidas são diferentes, sim, são diferentes, mas que são importantes todas elas. E que nós devemos, em todas elas, utilizar os dons e talentos dados pelo Senhor e multiplicar aquilo que nos foi dado.